Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa. E nesta edição estaremos abordando a questão do cartão do SUS, que será vinculado ao CPF. Também estaremos falando de saúde e uma mudança importante. A pressão arterial, a medida que era 12/8, não é mais considerada uma pressão normal. Falaremos também de turismo, do Ceará, lá no litoral, onde o tempero caseiro realmente tem muita qualidade e sabor e vale a pena você conferir. Tudo isso e muito mais nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando do Sistema Único de Saúde, que completou 35 anos. E com isso tem garantido atendimento gratuito para toda a população. Vamos conferir nesta reportagem para você. O Sistema Único de Saúde garante atendimento gratuito para toda a população. Atualmente, 76% dos brasileiros dependem diretamente do sistema, o que representa cerca de 162 milhões de pessoas. Ao todo, são realizados 2,8 bilhões de atendimentos por ano, com um trabalho de 3,5 milhões de profissionais de saúde. Olha os números, né? Preste atenção nos números. O SUS oferece desde consultas até exames, procedimentos de alta complexidade, como cirurgias, medicamentos de alto custo. O sistema é responsável pelo maior programa público de vacinação da América Latina e pelo maior programa de transplantes do planeta. Detalhes você sabe aí na sua tela, agenciabrasil.ebc.com.br. Nasci no dia 27 de junho de 1990 e desde então eu estou ao seu lado. Há 35 anos eu me enxergo em você, onde quer que eu olhe, por onde quer que eu vá, em cada esquina, em todo lugar, por terra, pela água e pela tela do celular. Eu estou na maioria dos lares, nas maternidades, nas incapacidades, nos rios e nos mares. Eu sou filho da Previdência Social, sou patrimônio do Brasil, sou o maior distribuidor de renda da América Latina. Mas eu só sou grandioso porque grandioso é o povo brasileiro. Com ele eu cresci, eu amadureci e me transformei, para acompanhar os novos tempos, os novos direitos, as novas tecnologias. Hoje eu sou digital. Entrego mais de 90% dos meus serviços na palma da sua mão. Mas eu ainda sou vulnerável. Ainda tenho muito a corrigir e melhorar. Por isso, hoje não tem festa. Hoje, eu escolho trabalhar para modernizar sistemas, para combater fraudes, para proteger você, sua família e seus direitos. Porque pessoas importam mais do que números. E porque confiança não se impõe, ela se constrói dia após dia. E porque garantir proteção social ao trabalhador brasileiro é mais do que um dever. É a razão da minha existência. INSS, 35 anos. Erguendo pontes para um novo começo. E ainda falando de saúde, vamos falar do cartão do SUS, que agora será vinculado ao CPF. Inclusive, o Ministério da Saúde começou a emitir o cartão SUS, agora com base no número do CPF da pessoa. A medida, inclusive, acaba centralizando as informações sobre o cidadão e garante mais eficiência no atendimento para todo o sistema. A partir de agora, o Cartão Nacional de Saúde passa a exibir nome e CPF, e não mais o número do Cartão Nacional de Saúde. A inovação vai facilitar a vida de quem usa o Sistema Único de Saúde, que passa a ter um acesso mais prático, seguro e simplificado. Além disso, a mudança na identificação vai permitir a eliminação de duplicidades, reduzir as chances de fraudes e garantir todo o histórico do paciente em um só acesso. A mudança será automática. Todo cidadão com CPF terá seu cadastro no SUS. Quando o CPF não puder ser apresentado, como no atendimento de pessoas desacordadas ou em situação de rua, será realizado um cadastro temporário com exigência de prova de vida anual.
E um cadastro nacional de saúde será criado para grupos com ausência do CPF, como estrangeiros, indígenas, nômades, ribeirinhos e outros casos. O CPF ele deixa de ser um número, um cadastro tributário e começa a ter uma essência, uma revolução muito maior, que é o cadastro de cidadania, é o cadastro de identificação do cidadão. E o que isso significa? Significa o que nós estamos vendo com essa grande entrega aqui do Ministério da Saúde. É o acesso aos direitos básicos como saúde, acessos a benefícios sociais. O SUS tem hoje 286 milhões de registros. Cerca de 246 milhões já estão atrelados a um CPF, mas pouco mais de 40 milhões estão ainda em análise por não estarem conectados a um cadastro de pessoa física. Se o CPF não for encontrado, o cadastro será inativado para evitar duplicidades. Esse processo de limpeza da base de cadastros de usuários do SUS deve ser concluído até o ano que vem. A ideia era a gente pensar numa estratégia conjunta de governo digital, com uma lógica de ter um governo para cada pessoa. Parece uma coisa individualista, mas não. Essa ideia é da gente entender o que as pessoas precisam. E cada pessoa precisa de uma coisa diferente, né? Então, a lógica, quanto mais a gente consegue integrar os dados, mais a gente conhece a população e mais a gente consegue prestar um serviço mais adequado para aquilo que ela precisa. O Ministério da Saúde vai readequar todos os sistemas de informação do SUS para a utilização do CPF, começando pelos mais utilizados, como a Rede Nacional de Dados em Saúde, o Sistema de Informações sobre Mortalidade e o Prontuário Eletrônico da Atenção Primária. Integrar esses dados com os dados que foram ditos aqui de outras esferas de governo, como deu vários exemplos aqui a ministra Esther, vai fazer com que o SUS seja melhor e vai fazer com que as outras políticas de governo sejam melhor. Vai fazer com que o SUS seja melhor e a segurança nutricional no país seja melhor, a assistência social no país seja melhor, transferência de renda no país seja melhor, né? Educação seja melhor, acesso à bancarização, qualificação profissional. A gente vai permitir um conjunto de integração de dados que as outras políticas vão poder ter. Nós estamos fazendo uma revolução tecnológica, dando um passo muito importante que garante efetividade e eficiência, mas não deixando ninguém para trás. Vamos abordar agora a questão de saúde, mais a pressão arterial, que a medida então 12/8 não é mais considerada uma pressão normal, mas sim uma pré-hipertensão. Inclusive, a mudança no entendimento da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também de outras instituições de saúde. Vamos conferir mais esta nova informação. 2 infartos no início deste ano foram sinal de alerta para André, que se descobriu hipertenso e precisou mudar a rotina para um estilo de vida mais saudável. A gente começa a priorizar, né? Foi como se fosse um game over na minha vida. Eu comecei a rever as questões, dar mais atenção à minha saúde, acompanhamento médico em cima, exercícios que eu não fazia e melhorar muito a alimentação com o auxílio da minha esposa, né? E aí a gente começa a ter outra atenção para a família. Eu tenho uma filha de 25 anos e mais 2 meninos, um de 13 e um de 10. E a gente pensa, como é que vai ser o futuro, né? Quero estar junto com eles. E os médicos vão passar a sugerir mudanças de hábito para quem tem pressão a partir de 12/8. É que agora, a partir dessa marcação, o paciente já é considerado pré-hipertenso. Valores iguais ou superiores a 14/9 permanecem sendo considerados quadros de hipertensão em estágios 1, 2 e 3, a depender da aferição feita pelo profissional de saúde em consultório. A reclassificação visa identificar precocemente pessoas em risco e incentivar a prevenção, evitando a progressão do quadro de hipertensão dos pacientes. Um documento com as novas diretrizes orienta os atendimentos clínicos de cardiologistas em todo o país. É a primeira vez que a gente tem um capítulo que trata só da hipertensão na atenção primária, para os médicos do SUS.
Então, assim, se a gente considerar que o nosso país tem um serviço de saúde que acredito que não tem nenhum igual no mundo, e nós temos 40 mil unidades básicas de saúde, nós empoderarmos os profissionais que atuam na atenção primária é uma coisa extremamente importante, né? Porque, assim, a primeira causa de mortalidade no Brasil são as doenças cardiovasculares. E a hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para isso. Muito bem, vamos falar agora do INSS, que não vai mais autorizar descontos associativos feitos diretamente nas contas dos aposentados e dos pensionistas. Em uma entrevista ao programa de rádio Bom Dia Ministro, ministro Volney Queiroz disse que mais de R$1 bilhão já foram inclusive devolvidos a cerca de 2 milhões de pessoas que justamente são aquelas que aderiram ao acordo de ressarcimento, 99% dos quais já haviam assinado então esse acordo e receberam esse dinheiro de volta. Vamos conferir. O desconto associativo por entidades, por sindicatos e por confederações, federações, tudo acabou. Primeiro porque a gente suspendeu, depois porque veio uma lei agora que está sendo aprovada na Câmara dos Deputados, que muito provavelmente será aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente, que põe fim a todo e qualquer desconto associativo. Então, não precisa a gente se preocupar mais com isso. Mas se elas voltassem a acontecer, elas voltariam no outro padrão, agora de fiscalização, com biometria, que não acontecia antes, porque a biometria praticamente acaba com essa fraude de assinatura e você tem que ter o sistema de biometria registrado para poder abrir a possibilidade de haver o desconto. Então, tudo isso aconteceria de forma muito mais rigorosa. E vamos agora aos nossos apoiadores. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Muito bem, estamos de volta. Vamos falar agora dos hábitos do nosso dia a dia. O Brasil está entre os países da América Latina que mais consome bebidas alcoólicas. Isso representa uma média de 13 litros por pessoa. E não esqueça que quando vira vício, ele acaba impactando na vida de quem abusa dessas bebidas e também dos familiares. Vamos conferir nesta reportagem. Primeiro, o marido dela passou a beber além do razoável e em todos os lugares aonde iam. Teve situações financeiras, uma situação financeira difícil que não tínhamos antes. Teve acidente com o carro, por ele estar bêbado, ele falou de uma forma mais grosseira com policiais, levou uma coronhada. Depois, o filho. É uma pessoa que estudou, é uma pessoa que sempre trabalhou e depois de um tempo já não estava, porque é uma pessoa muito inteligente, conseguia emprego e não conseguia segurar. O uso abusivo do álcool não atinge apenas quem bebe. A única droga que ela é aceita em grupos de uma forma tal que as pessoas até estranham eventualmente quem não bebe, né? E aí essa entrada silenciosa e muitas vezes lícita, ela meio que libera essa destruição. Então a pessoa ela começa a ter problemas como um todo ali de ordem emocional, de ordem financeira, de ordem familiar. Toda a minha vida foi muito programada. E aí, de repente, quando o álcool entrou, teve vários desvios. E esses desvios me afetou bastante e eu percebi que eu estava adoecida. Foi em um grupo da Al-Anon que ela encontrou o acolhimento. A entidade atua há 60 anos no Brasil, oferecendo apoio a familiares e amigos de pessoas com dependência alcoólica. Ela encontra uma literatura onde vai haver esse compartilhar de informações, onde ela vai ver a experiência de outras pessoas e o principal, ela vai encontrar uma sala de reunião, seja ela de forma física, ou seja, uma reunião online, uma reunião eletrônica. Ela vai poder encontrar essa sala e compartilhar a sua experiência com outros familiares e amigos de alcoólicos.
No Brasil, 2 pessoas morrem a cada hora por causas relacionadas ao álcool. Em 2021, quase 3% da população registrou algum transtorno devido a esse consumo. Só no SUS foram 400 mil atendimentos de saúde mental, 12% a mais do que no ano anterior. O álcool, como qualquer droga, né, de uma forma geral, traz ali enfraquecimento do seu organismo, você sendo mais vulnerável a questões de doenças adquiridas, você tem ali também uma perda da sua vitalidade de uma forma geral, né? O seu cabelo fica mais fraco, os seus olhos não brilham tanto, a pele de uma pessoa que bebe, de uma pessoa que fuma, ela é uma pele diferente. Hoje eu me dou o direito de amá-las, independente da doença que elas tenham. Então, hoje eu amo as 2 pessoas sem cobrança. Eles são quem são muito mais do que a doença do alcoolismo. Vamos agora falar de crianças e adolescentes e o período escolar. Porque é uma realidade em todo o mundo, os países estão investindo em merenda escolar. Inclusive, não é uma opinião, mas é um relatório do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas que está mostrando que o financiamento global para a alimentação escolar, na realidade, mais do que dobrou entre 2020 e 2024. Com isso, 80 milhões de crianças que não tinham, então, acesso à merenda escolar passaram a receber refeições na escola. Vamos conferir. Hoje, 466 milhões de estudantes recebem merenda escolar em todo o mundo, um aumento de 20% em comparação com 2020. Até bem pouco tempo, a merenda era vista como uma forma de garantir alunas e alunos matriculados. Agora, há uma melhor compreensão de que ela também significa mais saúde na vida adulta, movimenta a economia, já que usa ingredientes da agricultura familiar e tem forte impacto no aprendizado. Cada $1 investido num programa de alimentação escolar traz um retorno econômico para a sociedade de 10 a 35 dólares, dependendo do país, dependendo da capacidade de desenvolvimento de cada país. Comer bem na escola também pode ser significado de aulas mais legais. Na escola do IP, que fica no Núcleo Bandeirante, região administrativa de Brasília, as crianças cuidam da horta, do galinheiro e de um meliponário. As hortaliças vão para o prato. Os ovos e o mel são usados no projeto da cozinha experimental. Juntando tudo, elas ainda aprendem matemática. A gente tem a fração dos ovos, em matemática, ciência, a gente aprendeu o cálcio delas, várias coisas. A mestra colhe o retorno desse investimento. A gente conversa muito sobre a questão das alimentações orgânicas, né? Que no caso aqui nosso ovo é um ovo caipira. E aqui na escola a gente tem uma cozinha experimental, então há a oportunidade dos meninos colherem, né, os ovos fresquinhos diariamente e fazerem, né? Então a gente consegue fazer às vezes aquele famoso pão com ovo. Outros fatores são apontados como fundamentais: acompanhar o que se come na escola e calcular o impacto da merenda na saúde dos estudantes. A alimentação não é só o ato de comer, é o ato de socializar, é o ato de você transmitir a cultura, é o ato de você saber ter uma boa relação com o alimento, e isso gera saúde para esses estudantes. A gente está nutrindo esses estudantes, mas a gente também está formando hábitos aqui, hábitos alimentares saudáveis. Os dados do relatório mostram que os países, de forma geral, quase dobraram os investimentos em programas de alimentação escolar. Eles passaram de 43 bilhões para 84 bilhões de dólares. E o número de nações com programas de alimentação escolar também aumentou, de 56 para 107. 99% desses valores são de orçamentos dos próprios países. Nós estamos vendo países pobres, pequenos, principalmente da África, entendendo a importância do investimento em alimentação escolar. Vamos agora falar da situação do autismo, porque aqui no Brasil o Ministério da Saúde vai testar crianças entre 16 e 30 meses para justamente identificar possíveis sinais de autismo. Inclusive, é interessante que essa medida faz parte de uma nova linha de cuidados para os transtornos do espectro autista, com investimento em cerca de 279 milhões de reais. Isso tudo para reforçar a rede de atendimento. Vamos acompanhar.
O Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista, o TEA. Isso corresponde a 1,2% da população, segundo dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE. E para garantir o atendimento especializado a essas pessoas, o Ministério da Saúde lançou uma nova linha de cuidado para o TEA. A medida visa fortalecer a atenção primária, quando ocorre o primeiro contato do bebê com os profissionais de saúde e garantir o mais rápido possível o encaminhamento aos profissionais especializados. Que a gente faça não só o diagnóstico mais precoce possível, mas a principal recomendação é diagnóstico precoce e cuidado e intervenções mais precoce ainda, no sentido de que você não precisa fechar o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo para começar as ações, as intervenções que têm um impacto muito grande no desenvolvimento dessas crianças. Para a intervenção precoce, o Ministério da Saúde orienta os profissionais de saúde a utilizarem o método de rastreamento MChat nos bebês entre 16 e 30 meses. O questionário pode ser aplicado pelo pediatra durante uma consulta de rotina. Nessa nova rede de cuidados para o TEA, o Ministério da Saúde quer também potencializar o uso do prontuário eletrônico, que já é utilizado por 86% das equipes de saúde da família de todo o país. Estará presente em todos os prontuários eletrônicos da atenção primária em saúde, ou seja, a equipe de saúde da família que está lá na unidade básica de saúde, quando abre o prontuário eletrônico do paciente, o instrumento que o Ministério da Saúde desenvolveu, vai estar ali o esclarecimento de como aplicar esse método, o MChat, para o rastreamento, orientando o conjunto das equipes à utilização desse mecanismo. O transtorno do espectro autista é caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento, o que pode interferir na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento. Segundo o IBGE, 71% dos pacientes com TEA têm também outras deficiências. Por isso, o Ministério da Saúde vai destinar recursos para os centros especializados de reabilitação. 53 novos centros vão ser construídos pelo Programa de Aceleração do Crescimento e 77 já existentes vão ser habilitados pelo Ministério da Saúde. Passa a ser reconhecido como um ser preparado, qualificado para cuidar do transtorno do espectro do autismo. Então passa a receber 20% a mais. É um recurso que chega livre, que pode ser utilizado para contratar mais profissionais, para contratar mais recursos, para fazer investimentos, ou seja, para qualificar esse atendimento à população. Vamos agora também abordar a questão do trabalho infantil, que vem diminuindo nos países nos últimos 8 anos. E de acordo com a pesquisa também divulgada pelo IBGE, aqui no Brasil, a quantidade de crianças e adolescentes nessa situação, são situações bastante difíceis, acabou caindo de 20% no período. Isso é um cálculo razoável. Mas desde 2023 para 2024, é importante entendermos que houve um acréscimo dos casos, o que acende um alerta bastante importante como um sinal para a atenção das autoridades. Vamos observar. Criança saudável brincando no parquinho, de pés descalços no balanço, fazendo amigos. É o tipo de infância que todos merecem viver. Mas no Brasil, ainda existem muitas crianças e adolescentes obrigados a trabalhar, e muitas vezes em condições degradantes. A pesquisa do IBGE, divulgada hoje, aponta que o país tinha, no ano passado, 1.650.000 pessoas entre 5 e 17 anos nessa situação, um crescimento de mais de 2% em relação a 2023. Mas apesar desse aumento, o lado positivo é que a tendência nos últimos 8 anos é de queda nesse número, que já diminuiu 21%. Segundo a legislação brasileira, até os 13 anos é proibido qualquer forma de trabalho. Com 14 e 15 anos, é permitido apenas na condição de menor aprendiz. E com 16 e 17 anos, é permitido apenas com carteira assinada, sendo vedadas atividades insalubres, perigosas e em horários noturnos. A pesquisa aponta ainda que o trabalho infantil aumentou em 2024, principalmente entre adolescentes de 16 e 17 anos.
Uma das saídas para esse problema é fazer com que as empresas cumpram a determinação de contratar uma cota de jovens aprendizes e, assim, ajudem a diminuir a evasão escolar. É uma forma de concretizar o direito fundamental à profissionalização de adolescentes que, a partir dos 14 anos, podem ser contratados como aprendizes, e é uma maneira de inserir no mercado de trabalho de maneira protegida e com a manutenção na escola, porque é obrigatória a frequência escolar, então ele compatibiliza a educação com o mundo do trabalho. E nós ainda temos mais de 300 mil vagas em potencial que podem ser preenchidas no nosso país na aprendizagem. Além de prejudicar os estudos, o trabalho infantil pode expor a criança e o adolescente à violência, ao assédio sexual, a esforços físicos intensos e a acidentes de trabalho. Um problema que é resultado de tantos outros, como famílias desestruturadas e desigualdades sociais, e que, para ser solucionado, precisa de políticas públicas eficientes. A fiscalização em relação a situações de trabalho infantil, ela precisa ser fortalecida, né? A gente precisa de mais auditores fiscais do trabalho, por exemplo, mas também toda a rede de proteção fortalecida, né? Os CRAS, os CREAS, os conselhos tutelares, toda a rede de proteção bastante fortalecida nesse sentido. Denúncias podem ser feitas para o Ministério do Trabalho, para o Disque 100 e também para os conselhos tutelares. Lembrando que o Brasil se comprometeu perante a ONU a erradicar o trabalho infantil até o fim deste ano. O melhor da informação, da notícia, está aqui. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje apresenta uma decisão importante da terceira turma, que admite interesse processual na retificação de profissão na certidão de casamento. Muitas pessoas têm procurado o cartório para justamente corrigir a sua profissão, que foi registrada naquele momento do casamento. Vamos observar este outro detalhe que é bastante importante, que às vezes temos dificuldade em dar seguimento em nossa vida devido a este pequeno detalhe. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admite interesse processual em retificar profissão na certidão de casamento. A terceira turma do STJ entendeu que há interesse processual no pedido de mudança da profissão que consta na certidão de casamento, de modo que não cabe ao juízo negar o pedido inicial sob o fundamento de falta desse requisito. O autor do processo de retificação de registro civil alegou que sempre foi lavrador, mas na certidão de casamento dele constou a profissão de pedreiro. Além de apresentar documentos para comprovar o fato, ele afirmou que a alteração era necessária porque estava com dificuldade para obter um benefício previdenciário, por causa da divergência de dados. O juízo considerou que a informação sobre a profissão na certidão de casamento seria um dado transitório e não essencial. E, com base nisso, encerrou o processo sem analisar o mérito, apontando falta de interesse processual. O Tribunal de Justiça da Bahia, no entanto, reformou a sentença e determinou o prosseguimento da ação. No recurso interposto no STJ, o Ministério Público sustentou que a ausência de interesse processual estaria evidenciada pela falta de utilidade da tutela judicial pretendida pelo autor da ação. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi afirmou que os registros públicos, como a certidão de casamento, em regra são imutáveis. Contudo, ela reconheceu que esses documentos possuem presunção relativa de veracidade, pois podem conter erros ou omissões, que devem ser identificados e corrigidos, conforme a Lei de Registros Públicos, que trata da correção de registro civil. No entendimento da relatora, o pedido de retificação pode ser ajuizado por quem estiver vinculado ao documento. Vamos agora falar com aquelas pessoas que gostam de fazer suas apostas nos jogos eletrônicos. Inclusive, eles podem ter uma versão legalizada lá no Rio de Janeiro. O decreto do governo do estado regulamentou uma máquina de apostas que poderá ser instalada nos estabelecimentos comerciais. Essa é uma questão, é um assunto bastante polêmico, né? E divide opiniões entre juristas e especialistas de saúde mental. Vamos observar o porquê. Uma nova modalidade de equipamento de apostas pode estar chegando no estado do Rio.
são as chamadas VLTs, do inglês Video Lottery Terminals. Ao contrário da geração anterior, que não dispunha de aferição e podia ser programada de acordo com quem a explorava, as VLTs serão fiscalizadas pelo governo do estado através da Loterge. Pelo menos é o que diz o decreto oficial. Para este advogado, que já foi diretor da Loterge e hoje faz parte da OAB estadual, isto representa um avanço e traz segurança para o apostador. Eles são absolutamente auditáveis, são todos eles certificados, eles têm que ser certificados, eles têm que estar ligados num plano de premiação com controle do ente, no caso a Loterge, aqui no Rio de Janeiro, que faz a permissão, né, no caso o credenciamento, para esse uso. Já para este psiquiatra, que atende pacientes em um hospital público da Universidade Estadual, essas novas máquinas de aposta podem gerar uma verdadeira epidemia de dependentes de jogos, nos moldes do que aconteceu quando as casas de bingo eram legalizadas e podiam funcionar. Esses jogos são feitos para as pessoas ficarem dependentes mesmo. Eu acho extremamente problemático e vejo com certa preocupação um aumento do número de casos no consultório, nos serviços públicos que estão chegando. Na ponta do processo estão pessoas que gostam de apostar. Muitas acabam se viciando, o que provoca problemas pessoais, na família e no trabalho. Histórias que são contadas pelos integrantes do grupo Jogadores Anônimos, que se reúnem para compartilhar suas experiências e se manterem livres do jogo. Eu não queria mais jogar, mas eu não tinha forças. Todo o dinheiro que eu pegava, eu tentava jogar um pouquinho para recuperar o que eu perdi. E esse pouquinho se tornava mais um pouco, e mais um pouco, e daqui a pouco ia todo o salário, e daqui a pouco eu me metia em mais dívidas, aprofundando ainda mais a situação. Muito bem, vamos falar também de Goiás, porque um grupo de estudantes do Instituto Federal de Educação Pública, lá da região, lá em Trindade, que fica em Goiás, está colecionando títulos nacionais em competições de foguetes. E é justamente pelo 3º ano consecutivo. Eles se destacam em disputas que envolvem criatividade, inovação e muita ciência. E vamos conferir tudo isso nesta reportagem da TV UFG. Vamos observar. 3, 2, 1, lança! Foguete no ar, sucesso a céu aberto, recompensa de meses de esforço, horas de estudo e planejamento, além de inúmeros testes práticos para garantir a melhor performance em competições. 2, 1, lançar! E não importa se a competição é nacional ou local, esse time de jovens goianos faz questão de mostrar criatividade, inovação e qualidade técnica. O resultado está aqui, uma coleção de troféus e também medalhas de ouro, prata e bronze. 1, 2, 3, Trindade! O último título de campeão nacional foi em agosto deste ano, no Rio de Janeiro. As equipes do Instituto Federal Goiano Campus Trindade fizeram bonito na jornada de foguetes, uma disputa contra mais de 90 times de todo o país. É muito gratificante, né? Porque a gente se esforça muito, a gente estuda muito e a gente pesquisa para poder conseguir chegar no topo, né? Com apoio e supervisão de professores de diferentes áreas do conhecimento, a garotada vira protagonista na popularização da ciência. É uma experiência muito gratificante sair do meu estado, representar a minha escola a nível nacional. Eu sei que é uma experiência muito gratificante, eu tento incentivar esses estudantes a fazerem, porque é bom às vezes sair do básico e ir para o extraordinário. A iniciativa de preparar os estudantes deixou de ser uma oficina em sala de aula para ser um processo seletivo preparatório com direito à disputa entre equipes. O número de alunos que participam é muito maior do que do início do projeto. Alguns alunos já vêm para o Instituto, né,
por causa do projeto, conhece o Instituto por causa do projeto. Então, já é uma tradição, né, da instituição nesse projeto e nessas competições de foguete. 1, 2, 3, A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos falar agora a questão dos desafios cibernéticos. Que a semana que passou em Brasília, houve um desafio cibernético que acabou, com isso, testando a capacidade das empresas públicas e privadas justamente na hora de reconhecer e agir na hora do momento de um ataque virtual. É o Guardião Cibernético, que na sua 7ª edição, inclusive, trouxe exercícios de defesa a serviços essenciais do país. Vamos conhecer mais de perto mais esta outra informação. Nestes computadores, ataques hackers foram identificados e estratégias de defesa foram traçadas. Essas equipes tiveram que quebrar a cabeça para evitar que invasores virtuais tivessem sucesso. Tudo foi apenas um exercício, mas poderia ser real. O Guardião Cibernético reuniu mais de 750 pessoas de 169 empresas públicas e privadas para testar alertas, respostas e soluções em caso de invasões virtuais. Pode-se dizer que é o maior exercício nesta temática de todo o mundo, desenvolvido por apenas um país, né? Tem outro exercício maior do que esse, mas no âmbito de vários países da OTAN. Então, e vem crescendo o exercício e o interesse por ele também. O exercício, coordenado pelo Comando de Defesa Cibernética do Exército, envolveu empresas de setores estratégicos que têm grande impacto na realidade do país se forem atacados. Se alguém ataca um sistema de transmissão de energia elétrica e derruba esse sistema, quantos milhões de pessoas vão ficar sem luz em casa? Quantos hospitais vão ficar sem energia elétrica para rodar o sistema de manutenção da vida que eles têm rodando lá dentro do hospital, né? Banco para, aeroporto para. Este ano, o exercício também é um preparatório para a COP30, já que grandes eventos mundiais também podem ser alvo desse tipo de ação. É o tipo de evento que atrai a atenção de várias formas. Então tem, por exemplo, grandes grupos poderosos e que são contrários ao que vai ser tratado no evento. Então ele prefere que o evento não ocorra. Então ele pode vir causar um grande problema que prejudique a própria execução do evento. Também é uma vitrine, né? É um evento que está sendo transmitido para o mundo inteiro. Então um hacker menor é uma oportunidade dele fazer um ataque, assumir um ataque e ter uma propaganda mundial. E voltamos então agora a falar de saúde, porque o Superior Tribunal Federal decidiu que os planos de saúde são obrigados a cobrir procedimentos que não estão no rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O STF, porém, fixou regras para que as operadoras autorizem o tratamento fora desta lista. Vamos conhecer mais de perto esse assunto, que é de interesse e bastante polêmico. A maioria dos ministros do STF entendeu que os planos de saúde devem seguir cobrindo procedimentos fora do rol da ANS, lista que traz as consultas, exames e tratamentos que precisam ser oferecidos de forma obrigatória pelas operadoras. Mas a ampliação dessa cobertura deverá levar em conta 5 requisitos. É necessário a prescrição do tratamento por médico ou dentista, não pode haver negativa expressa nem pendência de análise para inclusão no rol da ANS. Também não pode ter alternativa de tratamento no rol da agência. Além disso, é preciso comprovação de eficácia e segurança e o procedimento deve ter registro na Anvisa. O relator do caso no STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que os critérios evitam que as operadoras tenham obrigações maiores que o Estado e não respaldadas em evidências científicas robustas. Na prática, o Supremo acabou endurecendo o acesso a tratamentos fora da cobertura dos planos. O paciente precisará comprovar que atende a todos os requisitos ao mesmo tempo. Então, numa situação em que o consumidor já está com a saúde delicada,
em que possivelmente ele está com dificuldade de atendimento com a própria operadora de planos de saúde, ele vai ter que passar por todo esse caminho para conseguir a cobertura. Então, são critérios que vão além do que o judiciário já vinha decidindo até então, de forma geral, e são critérios que, com certeza, vão dificultar a discussão judicial. Em nota, a ANS afirmou que a decisão do STF foi equilibrada, garantiu o direito do consumidor, reafirmou a importância da saúde baseada em evidências e a capacidade institucional da agência reguladora. A Associação Brasileira de Planos de Saúde divulgou nota defendendo a decisão do STF. Para a organização, o entendimento preserva o acesso a terapias e tratamentos com mais previsibilidade e transparência, além de evitar desperdícios e fraudes. Muito bem, vamos falar de poluição e a questão ecológica em São Paulo. O Rio Tietê, que fica em São Paulo, está menos poluído. Aquela mancha de sujeira diminuiu esse ano em comparação com o ano passado. Isso segundo um estudo feito inclusive pela Fundação SOS Mata Atlântica. Mesmo assim, a qualidade da água do rio ainda é considerada preocupante. Vamos observar mais de perto essa informação. Para chamar a atenção para a importância de preservar o Tietê, a SOS Mata Atlântica realizou hoje de manhã uma remada pelo rio, com voluntários e parceiros. De acordo com o programa Observando os Rios, neste ano a poluição do Tietê diminuiu cerca de 16%, atingindo 174 quilômetros dos cerca de 1.100 quilômetros de extensão do rio. Apesar dessa melhora, o estudo registrou a menor extensão de água boa desde o início das medições. Dos 55 pontos analisados da bacia do rio Tietê, apenas um teve boa qualidade. 62% dos pontos foram considerados de qualidade regular, 27% ruim e 9% péssima. Não houve pontos classificados como ótimos. A primeira coisa é focar na coleta e tratamento de esgoto. E para isso tem que pensar também em moradia popular. Né? A gente tem que pensar muito, porque tem pessoas que não têm onde morar. Também temos a nossa responsabilidade, mas as empresas e os governos precisam também agir de uma forma mais efetiva para solucionar esse problema. Muito bem, vamos falar do planeta e a situação dele neste momento. Todos nós temos ouvido e vemos pesquisas que dizem que nosso atual sistema produtivo, plantação, uso de agrotóxico e outros itens, está levando a gente para a destruição do planeta. Porque não se muda essa questão. Tecnologias existem, inclusive, para isso. Mas, porém, envolvem um grande custo que muitos não querem bancar esse custo. A discussão sobre o financiamento climático cai naquela questão: quem é que vai pagar essa conta? Vamos observar o depoimento de uma especialista em políticas ambientais. O financiamento climático é o dinheiro que vai custear essas ações que são hoje necessárias para a gente viver num mundo não tão distópico, para a gente conseguir controlar as emissões e também fazer a adaptação. Então a gente tem uma coisa dentro do Acordo de Paris, que é os países desenvolvidos provém dinheiro para os países em desenvolvimento tocar essas ações. Não é por acaso que os países ricos devem arcar com a conta. Eles se desenvolveram em grande parte devido à exploração e ao uso intensivo de combustíveis fósseis, liderando as emissões de carbono desde a Revolução Industrial. Mas o que estão dispostos a desembolsar é insuficiente para enfrentar, de forma justa e eficaz, os impactos das mudanças do clima. Lá em Baku, foi uma guerra. Os países desenvolvidos só concordaram, os Estados Unidos já não estavam querendo participar do jogo, só concordaram em colocar lá na mesa da nova meta de financiamento climático 300 bilhões. Mas o documento final saiu até com participação muito importante da diplomacia brasileira, almejando que essa meta alcançasse 1,3 trilhão até 2035 anualmente.
O desafio agora está nas mãos do Brasil. De olho na COP30, Belém se prepara para receber líderes que vão definir quanto dinheiro será mobilizado, quem paga a conta e quem terá acesso aos recursos. A presidência da COP30 ficou incumbida de preparar o que a gente está chamando de um mapa do caminho de Baku a Belém. Esse documento ele vai receber insumos de todas as partes. Esse relatório vai ser uma série de recomendações, uma cesta de instrumentos, de políticas públicas que vão expandir de recursos financeiros de instituições multilaterais e, claro, os fluxos financeiros dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. O debate vai além de cifras, envolve soberania, justiça climática e desenvolvimento econômico. Para o Brasil é também a oportunidade de integrar o clima a problemas históricos. Há um impacto muito grande, sobretudo no agronegócio, que é muito reticente, tem muita gente negacionista no agronegócio, mas é o setor da economia que mais emite gases de efeito estufa e também que mais vai sofrer os impactos, porque sem regime de chuva adequado, não tem produção. Investir em mitigação e adaptação pode custar caro, mas e quanto custa não investir no clima? Tem uma conta que vai sair no Brasil até 2050. Se a gente não fizer o que é necessário, a gente vai ter uma perda na economia de 17 trilhões de reais e mais de 4 milhões de empregos. Cada real que é investido em adaptação à mudança climática são algo entre 6 e 10 reais que você evita em uma categoria seguinte, que é perdas e danos. Vamos agora falar também de turismo, Todo mundo gosta de passear. 2025 já é o ano com o maior número de visitantes aqui no Brasil. E lembre-se que estamos em setembro. E 2025 já é histórico para o Brasil na área justamente do turismo. Porque desde janeiro entraram no país mais de 6,8 milhões de visitantes estrangeiros, um recorde para o setor com bom desempenho. A expectativa agora é de alcançar a marca em torno de 10 milhões de turistas internacionais até o mês de dezembro. Vamos conferir. Nem nos anos em que o país sediou os 2 maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2014 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, o Brasil havia registrado a entrada de tantos turistas estrangeiros. Segundo o Ministério do Turismo, de 1º de janeiro a 14 de setembro deste ano, 6.807.707 estrangeiros visitaram o país. Número muito perto de atingir a meta do Plano Nacional de Turismo para o ano de 2025, que é de 6.900.000 turistas. Ainda segundo o Ministério, a expectativa é que ainda neste ano o país alcance a meta antecipada de 10 milhões de visitantes estrangeiros esperadas apenas para o ano de 2027. O Brasil já vinha batendo recordes de turistas estrangeiros desde 2023. Naquele ano, foram 5.900.000 visitantes. Em 2024, o número chegou a 6.657.000 turistas internacionais. Para celebrar os números, o ministro Celso Sabino recebeu no aeroporto de Belém, no Pará, os passageiros de um voo vindo de Lisboa, Portugal, da empresa aérea TAP. Fizemos essa cerimônia para celebrar a entrada do senhor Paulo, que é o turista internacional recorde português. Seja muito bem-vindo ao Brasil, seja muito bem-vindo a Belém do Pará. Para mim é uma honra eu ter sido escolhido aleatoriamente e como vocês veem, eu sou o perfeito turista, não sou homem de negócios, venho cá exatamente para conhecer o Brasil, em particular o Pará e toda esta zona norte. Celso Sabino comemorou os números e ressaltou o trabalho do governo federal para incentivar o potencial turístico do Brasil. De acordo com o ministro, o aumento do número de visitantes estrangeiros se deve principalmente à ampliação da conectividade aérea internacional e doméstica, que facilita a chegada a diversos destinos, a presença de representações do Brasil em feiras internacionais, a promoção de destinos brasileiros nas redes sociais e investimentos em infraestrutura turística. Para mostrar para o mundo todo esse novo Brasil,
Esse novo Brasil que o governo do presidente Lula vem fazendo. Esse novo Brasil que gera oportunidades e gera interesse não só dos brasileiros, mas também dos turistas internacionais. Muito bem, vamos falar então de cinema. O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é o mais antigo do país. Ele premiou, inclusive, os filmes de curta e longa-metragem apresentados nesta mostra competitiva. Vamos conferir. Exatamente. A cerimônia de encerramento do Festival Brasília do Cinema Brasileiro está acontecendo neste momento aqui no Cine Brasília, a mais tradicional sala de cinema do Distrito Federal. Essa edição marca os 60 anos do festival e a grande homenageada da noite é a atriz Fernanda Montenegro. Ela que aos 95 anos é praticamente um patrimônio da sétima arte aqui no Brasil. Ela vai receber o troféu Candango pelo conjunto da obra, que inclui os premiados Central do Brasil e ainda Estou Aqui. Em 9 dias de evento foram mais de 80 filmes, entre curtas e longas metragens, divididos em diversas categorias. Entre os vencedores que foram anunciados agora há pouco, estão produções locais em categorias que incentivam o cinema aqui do Distrito Federal, como Maré Viva, Maré Morta e também Dois Turnos. E Lara, um pouco antes da cerimônia de encerramento começar, eu conversei com Eduardo Valente, que é curador artístico do festival. Ele falou sobre esse momento de valorização do cinema brasileiro, com Oscar para Ainda Estou Aqui e também chances de prêmios para O Agente Secreto, que inclusive esteve na abertura aqui do Festival de Brasília. Vamos ver o que ele disse. Foram 2 anos muito poderosos nesse sentido do retorno, né? Retorno inclusive de público desses filmes, mas também de outros, como Alto da Compadecida 2 e uma série de bons sucessos que a gente está agora com O Último Azul em cartaz, que é um filme que ganhou um prêmio super importante no Festival de Berlim e está em cartaz tendo uma boa resposta de público. Então, o mais importante, eu acho, é a gente poder ter filmes como Ainda Estou Aqui, como Agente Secreto, que atingem lugares que são para poucos filmes mesmo, não vai ser todo filme que vai passar por isso, mas poder ter ao redor desses grandes filmes uma safra de outros filmes que deem continuidade, né? Cada vitória de um filme desses é uma vitória que todo o cinema brasileiro se aproveita, e que bom que a gente está nesse momento. Vamos agora voltar então a falar de turismo. Aliás, uma coisa interessante, o Brasil ultrapassou a Argentina e agora é o 5º país mais visitado por turistas internacionais nas Américas. Isso segundo a própria Embratur. Até agosto, o país já recebeu mais de 6,5 milhões de estrangeiros. A informação é bastante importante, que mostra a receptividade dos brasileiros, a cultura e a beleza que aqui são naturais e continuam sendo as principais atrações. Vamos observar com mais detalhes nesta reportagem. 2 anos atrás, o mexicano Jairo veio para o Brasil a passeio. Acabou se encantando pelo país e hoje recebe visitantes de todo o mundo no seu hostel. O estabelecimento fica ao lado da Avenida Paulista, um dos cartões postais de São Paulo. Os brasileiros são muito receptivos, né? Eles te abraçam, eles tentam conversar com você, eles te ajudam, né? Essa é a diferença, que sentem o calor do Brasil, né? O arquiteto holandês Fred Felix conta que a principal razão para estar aqui foi conhecer as paisagens naturais. 9 anos atrás vim ao Rio e à Amazônia, que era o sonho da minha vida, e foi lindo. Voltei ao Brasil ano passado a negócios, fui para Ilhabela, São Paulo e outras cidades. Agora voltei a Ilhabela para ver pássaros e a natureza. Fui a Paraty e agora vim a São Paulo. A dinamarquesa Line Dalstad é antropóloga, trabalha em Recife, mas veio visitar uma amiga em São Paulo e disse se sentir conectada com a atmosfera da cidade. Quando estou em São Paulo, eu sou uma turista, porque eu venho para ver uma amiga, ver pessoas da universidade e para ver o MASP, por exemplo, me encontrar com pessoas e pela atmosfera. Eu gosto da atmosfera de São Paulo. O Museu de Arte de São Paulo é um dos principais atrativos da capital paulista, conhecida pelos espaços culturais e pela diversidade de bares e restaurantes. Entre janeiro e agosto deste ano, a cidade recebeu 1.800.000 turistas estrangeiros. Ao todo, o Brasil já recebeu neste ano quase 7 milhões de turistas.
Os argentinos, os chilenos e os norte-americanos são os que mais visitam o país. O que a gente quer é esse bom momento virar uma política pública permanente para ser uma tendência. Esse ano nós vamos passar dos 7 milhões, número nunca atingido antes, e vamos chegar muito perto dos 9 milhões. O que a gente quer é que isso se repita a cada ano para que o Brasil seja o país do turismo. Vamos agora então falar do Piauí e da agricultura familiar, que tem, parece que, bastante motivos para comemorar. Uma cooperativa mista da região recebeu a certificação do Ministério da Agricultura, justamente para a produção da cajuína. A famosa cajuína recebeu então o reconhecimento que fortalece os produtores locais e acaba com isso garantindo a qualidade de uma das bebidas mais tradicionais daquele estado. Vamos conferir nesta reportagem da TV Picos. Do caju, fruto típico do Nordeste, nasce uma bebida que é patrimônio cultural do Piauí, a cajuína. Produzida há gerações, ela ganha agora um novo reconhecimento. Em Francisco Santos, a cerca de 50 quilômetros de Picos, uma cooperativa da agricultura familiar conquistou o selo de qualidade do Ministério da Agricultura. É com grande alegria que hoje nós podemos dizer, nós temos o nosso produto da cooperativa de Francisco Santos, certificado, registrado, que a partir desse momento nós podemos até exportar ela, né? Da colheita à garrafa, todo o processo é feito com cuidado e atenção. Primeiro, os cajus bem maduros são selecionados, lavados e triturados para extrair o suco, separando o líquido do bagaço. Nada aqui é desperdiçado. O bagaço pode virar farinha, doce ou até mesmo salgado. Em seguida, o suco passa pela clarificação, onde são adicionados ingredientes para separar as impurezas. Depois, passa por filtragens sucessivas, até ficar praticamente transparente. Na etapa final, é engarrafado, lacrado e vai ao banho-maria, a cerca de 90 graus. O cozimento garante a conservação natural e entrega a cor dourada típica da cajuína. E depois de todo esse processo, a cajuína já dourada, conhecida no nosso mercado, é armazenada e segue para os mercados, levando sabor e tradição do Piauí. A certificação é resultado de quase 3 anos de dedicação e adequações, incluindo uma reforma geral no empreendimento. A cooperativa precisou se adaptar a todas as exigências até receber o selo de qualidade. A conquista também fortalece a central de cooperativas. Com o registro, o grupo pode ampliar a produção e acessar novos mercados. O mercado da cajuína é um mercado bastante promissor, mas nós estávamos sem condição de acesso a esse mercado porque faltava ainda esse registro. Apesar de se ter já uma marca Cocajupe consolidada com a castanha, inclusive patenteada, mas infelizmente faltava ainda o registro no Ministério da Agricultura. Vamos agora falar também de profissões que merecem destaque e são destaques, né? Uma dessas profissões, que é detalhista, porque ela exige paciência, olhar atento, tem ganho um grande espaço no mercado. São os restauradores responsáveis por devolver à vida aquelas obras que acabam se desgastando pelo tempo. E também, com isso, acabam preservando a memória de um povo. A reportagem é da TV Ceará. Vamos observar. Nos ateliês da Escola Tomás Pompeu Sobrinho, em Fortaleza, as telas respiram de novo. Cada pincelada dos alunos é uma tentativa de vencer o esquecimento e devolver às obras a dignidade perdida pelo tempo. Aqui a prática é com peças reais do acervo do governo do estado do Ceará. Um aprendizado que forma profissionais e, ao mesmo tempo, preserva a história. Leandra já conhece bem o silêncio das bibliotecas, mas agora descobre outras formas de proteger a memória. Costumo ler um pouco sobre essa parte de restauração, principalmente por conta da graduação em biblioteconomia, mas também por interesse próprio. Então, trazer um pouquinho disso para cá foi ótimo, né? Fazer essa ligação entre teoria e prática. A gente teve um acompanhamento excelente durante o processo de teoria, aulas maravilhosas, e agora estamos colocando em prática tudo isso. É um processo muito detalhista, muito minucioso, mas muito prazeroso também.
Entre os alunos também está o Kilder, sargento do Corpo de Bombeiros e artista. Acostumado a enfrentar o fogo, ele agora aprende a preservar o que resiste às chamas. No Museu do Corpo de Bombeiros, recém-inaugurado, caberá a ele restaurar obras que guardam parte da memória de toda a corporação. Lá no museu há algumas obras de arte que precisam de restauro, vai ajudar também na conservação delas. Além disso, há alguns artefatos, alguns equipamentos que precisam dessa manutenção, dessa conservação. E o curso acaba nos ajudando em relação a isso. A Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho é gratuita e abre portas para um mercado em crescimento. Os restauradores encontram espaços em museus, arquivos, bibliotecas e em coleções particulares. O mercado da restauração é um mercado que está crescente e também bastante rentável. Mas ser um restaurador não é tão simples quanto parece, viu? Requer uma formação técnica com teoria e prática. Além disso, uma veia artística é indispensável, além de muita minúcia e sensibilidade para concluir os trabalhos. Muito bem, vamos falar agora de turismo, porque setembro é um dos melhores meses para se conhecer o Jalapão, que é o coração do Cerrado. É um período que marca o fim, então, das altas temperaturas e apresenta menos turista. Clima seco, estradas em boas condições, cenário perfeito para se explorar os fervedouros, cachoeiras e dunas alaranjadas que ali se apresentam. Vamos à reportagem da TV Unitins. Uma imensidão de terras. O Jalapão, no leste do Tocantins, é uma das regiões mais inóspitas do país e, ao mesmo tempo, uma das mais deslumbrantes. Dunas alaranjadas se erguem no meio do cerrado, cachoeiras e rios de águas cristalinas, piscinas naturais borbulhantes, cuja pressão impede qualquer mergulho. Chapadas, serras e corredeiras completam um cenário que parece não ter fim. Com 34 mil quilômetros quadrados, o Jalapão é maior que o estado de Alagoas e formado inteiramente pelo bioma cerrado. Aqui, a densidade populacional é de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. É possível passar dias inteiros sem encontrar uma única pessoa. Nos últimos anos, o Jalapão, também conhecido como Deserto das Águas, se tornou destino preferido dos amantes do ecoturismo. O fluxo de visitantes é maior entre julho e outubro, período mais seco, quando as temperaturas chegam facilmente aos 40 graus. No meio da natureza, os oásis do Cerrado se transformam em um refúgio para turistas e as comunidades locais. A cada mergulho é uma celebração da vida e da força da natureza. Eu vim do estado do Rio de Janeiro para conhecer novas terras e aqui está sendo muito maravilhoso. Eu venho de Belo Horizonte e está sendo maravilhoso. Eu viajo para alguns lugares e vou te contar. Aqui é fora do normal, é maravilhoso. Estou tendo uma experiência assim, perfeita. Muito mais do que eu imaginei. É maravilhoso aqui, é lindo. As vilas ainda preservam um modo de vida simples, com casas de adobe e coberturas de palha. No meio desse cenário isolado, surge a cidade de Mateiros, a 260 quilômetros de Palmas. São as veredas que garantem vida ao Jalapão. Como verdadeiros oásis, revelam corredeiras e cachoeiras de águas transparentes. Entre os atrativos mais visitados estão as dunas, a Cachoeira da Formiga e a da Velha, que impressionam pela beleza e servem de palco para esportes radicais. Outro destaque é o Rio Azuis, em Aurora do Tocantins, considerado o segundo menor do mundo, com apenas 170 metros de extensão. O Jalapão também se tornou cenário do Rally Internacional, que desafia pilotos e máquinas. E assim, a vida segue nessa imensidão de terras. Muito bem, vamos também falar de teatro nesta edição. Teatro de Garagem Mamucebá é um dos espetáculos à parte de Caruaru. Durante o mês de junho, recebe crianças e turistas em sessões de arte, cultura, enfim, tudo que é realmente bacana e legal para todo mundo que acaba comparecendo lá. Então, com mais de 40 anos de experiência, ele também tem um patrimônio vivo que representa este teatro. E ele vai sorrindo para a galera e todo mundo fica muito feliz de acompanhar ele.
Mas vamos observar mais detalhes nesta reportagem que acaba nos trazendo isso à mostra. Há mais de 4 décadas, ele transforma pedaços de madeira em personagens vivos, cheios de graça, crítica social e poesia popular. Nascido em Sertânia, no sertão de Pernambuco, Sebastião Alves Cordeiro Filho, o mestre Sebá, encontrou no teatro de Mamulengo não apenas um ofício, mas uma missão de vida. Eu sonhei. Um dia que eu tiver uma casa própria, eu irei fazer um teatro de bonecos de Mamulengos. E aqui está, Teatro Garagem Mamucebá. Mestre Sebá se tornou um símbolo da cultura nordestina e um dos primeiros a receber o título de Patrimônio Vivo da capital do forró. Com mais de 40 anos de palco, o mestre não para. Ensina, forma novos artistas e mantém acesa a chama do folguedo popular que atravessa séculos. Um desses aprendizes foi Lauro. De espectador, ele se tornou um grande artista. Hoje faz parte de algumas apresentações dentro e fora do Teatro Garagem Mamucebá. Você, depois de você conseguir presenciar aquilo na sua infância e hoje você conseguir estar aqui nesse meio artístico, se apresentando para outras crianças, né? E hoje eu estou incluindo também o meu filho aqui no meio, né? A Seba está passando para ele ir lá aprender a manipular bonecos e ele sempre, toda a apresentação está constante com a gente aqui. Entre bonecos, histórias e gargalhadas, o mestre Sebá construiu um verdadeiro patrimônio. Não de pedra, mas de afeto. E a cada apresentação é um momento perfeito para demonstrar o que verdadeiramente é ser um nordestino. Do improviso nas feiras à consagração nos palcos, nas telas da TV, a arte de Sebá mostra que tradição também é transformação. Em 2022, o artista participou da 2ª temporada da série Cidades Invisíveis, na Netflix. O ator também faz parte do elenco da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que acontece em Brejo da Madre de Deus. Eu tenho um carinho enorme por ele e temos muito orgulho e somos muito gratos, né, por termos ele dentro do nosso coletivo de teatro lá na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Jesus! Mestre, sai e retira-te daqui, porque Herodes te quer matar. Vamos ainda continuar falando de turismo e de um verdadeiro museu a céu aberto. Estamos falando da Serra do Capivari, no sul do Piauí, que inclusive, para quem não sabe, guarda pinturas, aquelas pinturas rupestres milenares e que vem ganhando cada vez mais destaque. E, na verdade, mais destaque a cada ano. Só nos últimos 5 anos, o número de visitantes triplicou. Vamos acompanhar na reportagem da TV Antares. A cada ano, mais gente quer viver essa experiência. Do alto, a imensidão da Serra da Capivara impressiona. No chão, são milhares de passos em busca de história, natureza e conexão com o passado. Se a gente comparar o período de janeiro a julho de 2024 com esse ano de 2025, o aquecimento foi de 18% no fluxo de visitantes em Coronel José Dias, o que gerou aí um aquecimento super importante para a economia da cidade. Afinal, não é todo dia que se caminha por um cenário pré-histórico. Aqui, a arte mais antiga das Américas está ao ar livre, acessível e em constante descoberta. Muito bom, bacana, o lugar transmite uma tranquilidade muito grande, né? A gente está gostando muito do local e pretende voltar realmente, e eu indico para que as pessoas venham conhecer, porque é muito bacana aqui. Eu achei que ia vir aqui e ver só um pouquinho de pintura rupestre, que eu lembro quando eu estava na escola, nos livros de história, mas a imensidão do lugar, assim, nossa, tá superando a minha expectativa. E quem torna essa viagem ainda mais especial são os guias. Gente que conhece cada trilha, cada história, cada segredo da Caatinga. A Desane Leite é guia há quase 30 anos. Enfrentou preconceito no início, mas venceu com firmeza. Chegar na casa da minha mãe, falar que todo dia eu estava em carro diferente,
que era um trabalho como se fosse prostituta, porque o trabalho de guia não era fácil, né? Então eu fiquei, porque eu sabia que eu estava fazendo, e a NET, ela me proporcionou isso aqui, é saber trabalhar, saber defender o seu pão de cada dia. Então eu sabia, e por isso que eu estou até hoje aqui. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da Semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. Antes de encerrarmos, vamos falar aí do Ceará, lá de Amontada, que fica no litoral do Ceará, aonde apresenta para você lá o tempero caseiro, o atendimento que é familiar e também o restaurante que pode ser no quintal da casa. É verdade. Quintais gastronômicos estão transformando a economia da região. E nós vamos saber aí, nesta reportagem da TV Ceará, quais são essas delícias e como isso acontece realmente de fato. O dia mal clareia e a cozinha já ferve no fundo do quintal. Em Caetanos, onde o comércio é pequeno e o mar é generoso, é na força da tradição que Dona Verenice abre a porta, na verdade, o portão e o coração. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa barraca fundo de quintal. Peixe frito no café da manhã? Aqui é tradição. O mar traz e as mãos da Verenice transformam. Tapioca, cuscuz, suco fresco e o cheiro do afeto feito comida. No quintal gastronômico Fundo de Quintal, a refeição é um reencontro com as raízes. A forma como a gente recebe, a forma como a gente praticamente assim entrega a nossa casa, né? Eu tenho uma forma de trabalhar com meus clientes de uma forma que eles se sintam bem, até porque é dentro da minha casa, é no meu espaço. Então tem cliente que vem aqui tomar um café da manhã e resolve almoçar. Esses quintais espalhados por Icaraí de Amontada, Moitas e Caetanos são muito mais do que lugares de comer. São espaços de encontro, de acolhimento, de sustento e de transformação também. A gente queria fazer algo diferente e trabalhar também quem está na ponta. Então a gente convidou o Sebrae, chamamos o Sebrae, que é nosso parceiro, para que eles pudessem dar uma melhorada no ambiente das mulheres, né? O diferencial dos quintais é esse, é você realmente buscar dentro do seu quintal, da sua casa, uma oportunidade. A iniciativa dos quintais gastronômicos começou aos poucos, timidamente, mas hoje já é um sucesso aqui no litoral de Amontada. E engana-se você que acha que só tem as coisas triviais, os mais simples. De jeito nenhum, você encontra para todos os gostos e todos os bolsos. Aqui no da Dona Ednete, a gente tem um famoso baião de polvo. Meu amigo, deve ser um espetáculo. O cheiro já nos encanta, mas é o gosto que a gente vai saber agora. Rapaz, que espetáculo. Vamos lá. Momento da verdade, hein? Vou contar uma coisa pra vocês. Diferenciado, viu? Se tem melhor, eu desconheço. Agora, vocês vão ter que vir aqui provar pessoalmente. Por trás dos temperos, teve quem ajudou a acender o fogo do empreendedorismo. O Sebrae, em parceria com a Prefeitura do município, ofereceu capacitação, orientação e apoio para essas cozinheiras de alma e talento, o que fez toda a diferença. E como resultado muito recente, nós tivemos os destinos turísticos, vamos chamar assim, de Amontada, com o maior número de selos de qualidade do Sebrae. Em Amontada, comer bem é mais que prazer. É cultura, é economia, é permanência. Entre uma praia e outra, um café de quintal, um baião de polvo, um sorriso servido à mesa. A gastronomia virou ponto alto de quem visita e de quem vive nesse pedacinho artesanal do litoral cearense. Muito bem, com essa última informação, o Tele Brasil Notícias da Semana vai agradecendo a sua audiência e lembrando que você acompanha as nossas informações através do nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br, ou mesmo você que prefere aí nas redes sociais, @Jornal Tele Brasil Notícias. Você que quer acompanhar outros detalhes, temos o Face, A Hora da Notícia Rádio e TV,
onde você acompanha também notícias diárias e diferenciáveis. Queremos agradecer toda a equipe nossa de produção e, mais uma vez, agradecer a sua audiência e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.